Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a professora Amanda Ferreira, do componente Gestão de Resíduos Sólidos, e estou aqui para falar da aula 1, parte 2, a continuação sobre a problemática de resíduos sólidos. Ainda bem que a questão do resíduo sólido, no que diz respeito às suas causas, consequências, danos ambientais, do mau gerenciamento, tem ganhado cada vez mais espaço na discussão de diversos segmentos, seja ele nas políticas, como no âmbito legislativo e governamental, também no âmbito social, no que diz respeito ao bem-estar da sociedade e às questões de saúde pública relacionadas ao resíduo sólido, nos aspectos ambientais, tanto no que tange à contaminação do ambiente, a degradação do meio ambiente por falta do gerenciamento, como no que diz respeito à retirada de material do meio ambiente para a produção de resíduo sólido. Não sei se vocês sabem, mas o vidro, por exemplo, é produzido a partir do quartzo, que é extraído da mineração. Grande maioria dos plásticos são oriundos do petróleo, que também é extraído da mineração. Então, essas questões fazem parte de questões ambientais ligadas ao resíduo sólido, assim como as questões econômicas, tanto no que diz respeito como a melhoria da economia em função da melhoria de processos gerenciais de resíduo sólido, como, por exemplo, inserindo os catadores em um ciclo de cadeia produtiva, geração de emprego, de renda, através do reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos, como também nos danos econômicos de não se gerenciar resíduo sólido, seja ele para o meio ambiente ou até mesmo para as escalas produtivas, como, por exemplo, se você diminui a sua geração de resíduo sólido em uma empresa, automaticamente você vai estar gerando o seu custo com o tratamento de resíduo. Então, isso é uma questão econômica a ser considerada. Para continuarmos aqui na nossa discussão, nós precisamos separar dois conceitos: o conceito de gestão do conceito de gerenciamento. O conceito de gestão vem do ato de gerir, administrar, gerenciar. Para resíduo sólido, está ligado à estratégica e à política do resíduo. Então, são as questões legislativas e estratégicas. O gerenciamento já é a ação ou efeito de gerenciar, dirigir determinada empresa, negócio ou serviço, como é o caso do resíduo sólido. O gerenciamento de resíduo sólido é um tipo de serviço. Para resíduo, a gente entende de forma operacional e executiva. Para ficar ainda mais claro, o gerenciamento apresenta lógica processual e operacional. Seria como eu lido diretamente com o resíduo. Já a gestão, ela está relacionada com a parte da gestão integrada do resíduo, que engloba o planejamento e a coordenação de todas as etapas inseridas dentro do gerenciamento e engloba diferentes tipos de resíduo. Está interrelacionado ainda com as dimensões política, social, ambiental, econômica, cultural. Então, é nesse sentido que a gente precisa separar do conceito de gestão e gerenciamento. Para entendermos melhor do que se trata o gerenciamento de resíduos sólidos, trazemos aqui o conceito de gerenciamento de resíduos municipais dado pelo Banco Mundial. Segundo esta fonte, o gerenciamento municipal de resíduos sólidos é dado pela coleta, transferência, transporte, reciclagem e recuperação, que inclui o tratamento de resíduos, bem como a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Se trata de um serviço do governo local e de tamanha complexidade, exigindo aspectos técnicos, operacionais e uma cooperação conjugada entre poder público e iniciativa privada. Gestão de resíduos sólidos municipal também é a coleta, armazenamento, limpeza de ruas e drenos, transferência, transporte e tratamento e disposição final. Então, a limpeza de praças, praias, feiras, ruas, capina, poda de árvores, tudo isso faz parte do sistema de limpeza pública. Portanto, também está incluído dentro do gerenciamento de resíduos sólidos municipais. Por fim, esse gerenciamento também deve ser incluído a manutenção e o reparo de veículos, o gerenciamento financeiro, as atividades administrativas, o planejamento estratégico e de desenvolvimento, a gestão de pessoas e o registro de informações.
Nesse sentido, compreende-se a complexidade do gerenciamento de resíduos sólidos para um município, sendo que, para a construção de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos municipais, todos esses aspectos minimamente devem ser considerados. Constatada atualmente a precariedade da situação de resíduos sólidos no mundo, principalmente no que diz respeito à disposição final inadequada, e aqui fazemos uma pausa. Vocês deram uma pesquisada sobre o que é disposição final adequada e inadequada? Pois bem, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, a única disposição final ambientalmente adequada hoje no Brasil são os aterros sanitários. Então, os aterros controlados e lixões ficam completamente fora do que queremos tratar aqui como disposição final ambientalmente adequada. Nesse sentido, a precariedade, principalmente no que diz respeito à disposição de resíduos em países em desenvolvimento, como é o nosso Brasil, grandes quantidades de lixões, grandes quantidades de aterro sanitário, faz com que se sinta a necessidade em melhorias no sistema de gestão de resíduos sólidos. O resíduo, ele deve deixar de ser visto como ele tem que ser visto como consequência e não como a causa do problema. Mas como assim consequência? O resíduo é uma consequência de uma série de atitudes que são tomadas antes mesmo do resíduo ser gerado, como hábitos culturais, hábitos de consumo, padrões de consumo, formas de produção de produtos, produtos feitos para quebrar, produtos feitos para demorar para se decompor. Então, o resíduo ele é uma consequência e não uma causa do problema. O problema está antes do resíduo sólido e é sobre esse fator que também nós deveremos atuar. Precisa-se trabalhar com o conceito de gestão sustentável de resíduos sólidos, verificando todo o processo produtivo, fazendo uma análise da cadeia produtiva do resíduo sólido, desde a sua geração, e isso vem antes, lembrando que isso vem antes, o produto produzido para ser consumido e gerado resíduo. Quais são os padrões de consumo e os padrões culturais que estão inseridos por trás do consumo, portanto, da disposição de resíduo sólido. Também devemos pensar em como, dentro dessa análise de uma gestão mais sustentável, vamos promover a melhoria da qualidade de vida da população, seja por um ambiente mais adequado, mais salubre ou por condições dignas de emprego. Não podemos deixar de lembrar aqui que hoje existe ainda milhares de pessoas coletando resíduos recicláveis de forma informal, na rua e nos lixões. Não precisa ir muito longe para ver isso. Basta dar uma voltinha nas ruas da nossa cidade, que nós vamos identificar corriqueiramente esse tipo de situação. Então, a gestão sustentável tem que primar pelo que é socialmente justo, socialmente correto, pela qualidade de vida, pelo bem-estar das pessoas, por uma sustentabilidade econômica, onde os produtos sejam produzidos para durar mais e serem descartados menos. Então, a mudança tem que acontecer em todo o sistema produtivo, assim como na preocupação ambiental, no seu tratamento, no seu reaproveitamento de resíduos sólidos ao longo da cadeia de produção. Tudo isso faz parte de um sistema de gestão sustentável de resíduos sólidos. Precisa-se ir além das questões tecnológicas e gerenciais, observando cada etapa da cadeia produtiva. Será que não basta a gente trabalhar apenas a questão do gerenciamento? Não, precisamos trabalhar com um amplo e complexo programa de educação ambiental. Não adianta a gente começar a falar de reciclagem para as pessoas que não entenderam ainda que é necessário parar de jogar resíduo na rua. Não é verdade? Então, o problema ele é muito maior do que o resíduo sólido em si, muito maior e muito mais complexo. Nesse sentido, necessitamos de uma abordagem mais integrada, uma abordagem que vislumbre as questões sociais, os trabalhadores informais, a melhoria da qualidade de vida. Quem aí nunca observou que a questão do resíduo sólido é uma questão de saúde pública? Vamos tratar melhor mais para frente, certo? Uma questão do aspecto técnico do gerenciamento. Não se trata apenas de engenharia e de soluções técnicas. Se trata de soluções educacionais, soluções econômicas, soluções ambientais, soluções financeiras. Neste sentido, a gestão de resíduo sólido e a problemática vai muito além do resíduo em si.
Desta forma, a gestão integrada de resíduos sólidos pode ser entendida como maneira de conceber, implementar e administrar os sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos, considerando a ampla participação dos setores da sociedade e tendo como perspectiva o desenvolvimento sustentável, isso de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, dados de 2007. Nessa gestão, alguns instrumentos são eficientemente técnicos. Dentre eles, nós podemos destacar o tratamento do resíduo, como, por exemplo, a própria reciclagem, a própria compostagem, tratamento biológico de resíduos, a eliminação, que diz respeito à disposição final ambientalmente adequada, ou a incineração para aproveitamento energético, por exemplo, a valorização das frações recicláveis, ou seja, dar valor econômico ao resíduo e tudo que nele o compõe. O plástico em si não é lixo, não é rejeito, ele tem valor econômico e pode ser agregado, vendido e reinserido na cadeia produtiva e econômica. O mesmo acontece com o papel, com o metal, então devemos dar a devida valorização às frações recicláveis dos nossos resíduos, bem como considerar como um instrumento muito eficiente a educação ambiental, como suporte de todas as ações a serem implementadas. Mais à frente veremos que sem a educação ambiental, nenhuma etapa da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos funcionará. Aqui eu trago um quadro onde tem a comparação entre os conceitos da gestão de resíduos sólidos. A fonte dele é de Barros, 2012. Depois eu vou passar um material suplementar para vocês e vocês vão conseguir identificar melhor esses conceitos. Mas eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção cada um desses conceitos aqui. A valorização da matéria, a valorização da energia, recuperação, reciclagem, reemprego, reutilização, regeneração e resíduos últimos, vendo a sua descrição e o exemplo para poder diferenciar cada conceito utilizado para o tratamento de resíduos sólidos. Além dos conceitos elencados no slide anterior, cuja fonte é o livro de Barros, mas vocês também podem checar conceitos similares, conceitos que são dados por outras fontes, como por exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E dessa própria política, eu trago aqui outros dois conceitos muito importantes e que devem ser considerados e diferenciados um do outro, que é o conceito de destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada. Precisamos trazer bem aqui a diferença entre esses dois conceitos para que não empreguemos eles de forma equivocada. A destinação final ambientalmente adequada inclui a destinação de resíduos como a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação, o aproveitamento energético e outras destinações admitidas por órgãos competentes. Entre elas está a disposição final ambientalmente adequada, observando as normas operacionais específicas de modo a evitar danos à saúde pública, segurança e minimizar os impactos ambientais adversos. No que diz respeito à disposição final ambientalmente adequada, se trata da distribuição ordenada dos rejeitos e não dos resíduos. Nesse momento, fazemos uma pausa e lhe pergunto: você sabe a diferença de resíduo para rejeito? Não? Então, dê uma pesquisadinha, vamos precisar dessa informação logo, logo. Nesse sentido, voltamos aqui, sobre a distribuição ordenada de rejeitos em aterro, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos e riscos à saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais adversos. Outros dois conceitos importantes trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e que já foram discutidos aqui nessa aula com base na referência de Barros, 2012, são os conceitos de gerenciamento de resíduos e gestão integrada de resíduos sólidos. De acordo com a PNRS, o gerenciamento de resíduos sólidos se trata do conjunto de ações exercidas direta e indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos. Mais uma vez aparece esse conceito para a gente. Qual seria a diferença de resíduo para rejeito?
pesquisa que nós vamos discutir na nossa aula síncrona, que é a nossa próxima aula síncrona, ok? Bom, ainda de acordo com o Plano Municipal da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos pela Política Nacional, que é a política que rege hoje o gerenciamento de resíduos no nosso país. Já a gestão integrada de resíduos sólidos é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar a dimensão política, social, ambiental, sociocultural e todas as outras questões envolvidas dentro do processo e gerenciamento de resíduos, com controle e premissa para um desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, encerramos aqui essa aula conceitual que trata acerca dos problemas relacionados e da problemática de resíduos sólidos e que vai nos dar subsídios para as próximas aulas. Aqui estão as referências utilizadas nessa aula, cujo material será colocado na plataforma para que possam acessar e aprofundar os seus conhecimentos.